Olá pessoal, boa noite. Então hoje nós estamos no quarto capítulo do livro No Mundo Maior. Então nós estamos estudando capítulo a capítulo. Eu faço um breve resumo aqui para vocês. E a ideia é estimular a leitura, para que todos leiam os capítulos e a gente faz então um resumo aqui, e aí vocês podem postar o que vocês leram, complementando, e a gente vai discutindo esse livro, esse belíssimo livro, que fala sobre o cérebro, né, sobre a vida do mundo corpórea, ou a vida do mundo espiritual, as sintonias que são criadas pelos vínculos do passado. E nesse livro, então, dando continuidade ao capítulo anterior, terceiro, onde a gente se deparou com uma situação, Calderaro e André Luiz foram no primeiro trabalho que o André iniciou com o Calderaro. E eles se depararam com duas pessoas, um homem acamado, deitado, muito mal, encarnado, e um desencarnado. E eles estavam em tal simbiose, sintonia, cérebro a cérebro, acoplados, de forma que na análise cerebral em que o André fez, ele analisou que a própria energia, a evolução dos neurônios era idêntica. E aí nós vamos entender por que aconteceu essa situação de ficarem nesse processo de obsessão de um desencarnado para um encarnado. E aí então o Calderaro vai contar para o André Luiz que ele não conheceu a situação desses dois, mas fazia 3 dias que ele estava trabalhando nessa situação, onde os dois, numa encarnação passada, trabalharam juntos, vendiam quinquilharias, né, de comércio. E esse que estava acamado, ele era o algoz daquele desencarnado. Ele, na época, era um rapaz que tinha recém feito 18 anos. Trabalhavam juntos. Quando ele completou a maioridade, então ele chegou para o seu patrão e ele queria receber de volta o que ele entendia devido, receber pelo trabalho. E o seu patrão, então, indignado, falou para ele que entendia que eles não tinham, ele não lhe devia nada, porque ele, afinal de contas, ele havia acolhido o rapaz desde muito jovem. Então, entraram numa discussão muito fervorosa, uma fúria, e então o rapaz ficou muito nervoso, muito agressivo e assassinou o seu patrão. E aí, então, ele que foi o assassino é o que estava na cama, sofrendo, né, os eflúvios da vítima. E então, quando ele saiu da casa, no livro ele conta que ele saiu, então, e montou uma situação como se ele fosse vítima, sofreu junto da família. Ele arrumou alguns advogados para auxiliá-lo, e ele ficou como vítima, auxiliou a mulher da vítima estava numa outra cidade, então ele estava sozinho. E ele, não sem antes, após o assassinato, ele foi até o cofre, pegou uma vultuosa quantia que ele entendia devido e fez todo esse papel, e ele foi absolvido pela justiça da terra. Mas a justiça divina não perdoa nessa medida. Né? Interessante que aqui no livro ele coloca, muito interessante, o seguinte, que ele foi conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou, perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica à maneira de era, num muro viscoso. Então ele grudou. Tal era o desejo de vingança, a raiva que ele ficou, imagina, ele se sentiu totalmente ofendido pela ingratidão daquele rapaz que não precisava se recorrer ao assassinato, né, acabar com a sua vida. Então, ele ficou preso a esse jovem. E esse jovem, então, ajudou a família. Ele até recebeu uma quantia da família, além da que ele já tinha se apropriado.
no momento do assassinato, e ele foi então para uma outra cidade, saiu de lá, começou nova vida, investiu todo o seu dinheiro e ele se casou com uma mulher muito boa, de esfera superior, até que no livro fala, que lhe deu 5 filhinhos. Mas aquele passado delinquente, o assassinato e tudo que ele havia feito, perseguiam. Então até o André coloca que ele, lembra que a gente viu no capítulo anterior que o nosso cérebro tem 3 camadas, né? Então, ele tentava domar o seu subconsciente para não vir à tona o remorso, né? Aqueles sentimentos de arrependimento. Então, ele trabalhava bastante, ele tentava não deixar que aquilo viesse à tona, todos aqueles sentimentos que ele passou a vivenciar depois, né, do que ele havia causado. Então, como a sua família era uma família muito bondosa e a sua esposa lhe deu 5 filhos, então ele se dedicava à família, e até aqui no livro o André fala que ele vivia mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. E é muito interessante esse capítulo, que eles dão bastante detalhes da forma, né, como se deixou acontecer isso, como é importante a conduta, porque as nossas reencarnações, elas gravam no nosso perispírito, que é a nossa memória espiritual, tudo o que nós praticamos de bem e de mal. E todas as doenças também ficam gravadas. E ele faz uma exposição muito importante sobre a questão dos micro-organismos, que o nosso cérebro, ele é a que comanda todos os nossos microcérebros, que são o nosso estômago, o nosso intestino. Então, o nosso cérebro, através da nossa atividade mental, através da nossa conduta, da forma como a gente se porta na vida, é que a gente vai conseguir gerir, direcionar. E, mais uma vez, ele fala da importância, né, da nossa conduta diária. E aí eles fazem uma grande intervenção, uma grande conversa. Então ele fala, se a química é fisiológica, temos também a química espiritual, e ele fala muito dessa química espiritual, da atuação da química espiritual na química fisiológica, né, que é o nosso corpo físico. Então, como nós estamos sempre nessa transmigração de energias. E aí eles voltam então nos 2 pacientes, e ele até coloca que o cérebro dos 2 estava tão acoplado que era como se fosse um dínamo de energia. Então um dava energia para o outro para potencializar aquele desejo de raiva, de vingança, né? O outro querer se justificando pelo mal que praticou. Então, no final, né, e aí eles estão numa grande conversa falando do corpo humano, do cérebro, e aí então o André coloca para o Calderaro, por que não conversar com os 2, tentar esclarecê-los? E aí que é a mensagem belíssima que o Calderaro traz, né, que é a importância do amor. Ele fala, André, nós temos a capacidade de direcionar, de auxiliar, mas nós não temos a capacidade de amar. E ele coloca aqui, muito interessante aqui, que eu quero ler para vocês. Eu acho que é a mensagem mais... ele fala assim, ó, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Então, para amar, ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção do íntimo para modificar-se, e só o amor verdadeiro pode modificar a conduta dos 2. E para isso, nós teremos a visita de uma outra companheira, essa sim, com a capacidade real de amar os nossos irmãos indistintamente. Então, é onde vem para auxiliar a irmã Cipriana, ela sim, que é portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. E aí então ele termina essa belíssima lição falando da importância do amor, das nossas atitudes, e como o progresso é sim
a finalidade da nossa existência. Que Jesus os abençoe. Até amanhã.